Olá, eu me chamo Luísa, sou acadêmica do curso de farmácia e atualmente faço parte do Centro de Estudos Farmacêuticos e Cosméticos, o CEFAC. E hoje vamos discutir um pouco sobre o uso de medicamentos na gravidez. O uso de medicamentos sempre deve ser feito levando em consideração o risco-benefício de sua utilização. E se tratando de medicamentos durante a gestação, os riscos são ainda maiores, considerando o envolvimento da gestante e do feto. De acordo com o boletim do Instituto de Práticas Seguras no Uso de Medicamentos, de dezembro de 2019, a gestação é considerada uma situação de alto risco, ou seja, a paciente estará mais vulnerável à ocorrência de danos e, portanto, o uso de medicamentos nesta fase deve ser avaliado com cuidado e priorizando a segurança da gestante e do feto. As informações atuais demonstram que a maioria das mulheres fazem uso de medicamentos durante a gestação, mas as informações relacionadas à segurança do uso de medicamentos nessa população são limitadas devido à dificuldade de obtenção de dados durante pesquisas clínicas. Os dados disponíveis atualmente são obtidos principalmente por meio de notificações aos serviços que monitoram as reações adversas ocasionadas pelo uso de medicamentos e outros produtos farmacêuticos. Entretanto, as notificações são geradas e recebidas somente após as autoridades de saúde autorizarem a venda e o uso destes medicamentos. Se tratando de novos medicamentos, as informações disponíveis sobre o uso na gestação são provenientes somente de estudos em animais, mas é sabido que as informações sobre o risco de danos ao feto obtidos por meio desses estudos podem ser falhas ou pouco previsíveis quando o produto é utilizado por outra espécie, como a humana. No fim da década de 50 e início dos anos 60, tem-se um exemplo clássico do risco de uso de medicamentos em gestantes. Neste período, ocorreu a introdução da talidomida, um medicamento utilizado como sedativo e para controle de náuseas, muito comuns durante o primeiro trimestre de gravidez. Os estudos em animais demonstravam que o fármaco apresentava baixa toxicidade. Entretanto, ocorreu um aumento do número de nascimentos onde bebês tinham más formações congênitas. Assim, novos estudos foram realizados e acabaram por comprovar que a talidomida apresentava efeito teratogênico, ou seja, poderia desencadear a ocorrência de anormalidades fetais. A placenta é um órgão que determina as trocas entre o organismo do feto e o da mãe, para garantir nutrição fetal durante todo o período da gestação. Mas também possui grande importância por prover uma barreira entre os dois organismos e impedir que algumas substâncias cheguem ao feto. Entretanto, alguns medicamentos possuem as características necessárias para atravessar a barreira placentária e atingir a circulação fetal. Destaca-se que os medicamentos e outras substâncias que conseguem atravessar essa barreira também podem ser encontrados no leite materno. Assim, para garantir a segurança da gestante e do feto durante o uso de medicamentos, o profissional de saúde deve selecionar aqueles que já possuem informações de segurança bem definidas e evitar novos medicamentos ou aqueles com pouca ou nenhuma informação sobre o risco durante a gestação. O estágio de desenvolvimento fetal também pode determinar a segurança do uso, como por exemplo nos 3 primeiros meses, pois são mais significativos na formação do feto e requerem maior cuidado no uso de qualquer medicamento. Diante dos riscos que os medicamentos podem trazer ao serem utilizados por gestantes, foi desenvolvida uma forma de classificar o risco que determinado uso pode fazer. Essa classificação está em vigor desde 1979, sendo utilizada em todo o mundo e foi introduzida pelo FDA, uma instituição chamada Food and Drugs Administration, um órgão dos Estados Unidos responsável pelo controle de alimentos, medicamentos e outros produtos, de modo semelhante ao da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. A seguir, observa-se uma classificação que organiza os medicamentos em 5 categorias, de acordo com o risco e a quantidade de estudos relacionando o uso de medicamentos e a gestação. É possível perceber que a gestação é um momento delicado e que requer muito cuidado tanto para preservar a saúde materna como a saúde do feto. Deste modo, o uso de medicamentos durante a gestação deve ser feito sempre em acompanhamento do profissional farmacêutico, assim como do profissional de saúde que acompanha o pré-natal da gestante, e não deve ser feito nunca sem a orientação de um profissional da saúde.